não que seja menos importante, mas iremos condensar. O tema é lentes espirituais. O capítulo 5 de 2 Coríntios, na verdade, o livro de 2 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e eu espero tão logo fazer uma série de estudos, tanto em 1 Coríntios, 2 Coríntios e Colossenses, é o meu projeto, se Deus permitir, nos próximos meses. Mas é importante que nós saibamos, o apóstolo Paulo plantou essa igreja, a partir do capítulo 17 do livro de Atos, os irmãos vão perceber quando o apóstolo Paulo planta essa igreja, ele está pregando em Atenas, não tem sucesso em Atenas, e aí ele vai e começa essa igreja em Corinto, uma igreja, um lugar onde as pessoas não queriam entrar, existia até uma expressão lá chamada corintianizar, que os coríntios eram depravados, os corintianos, né, eram depravados, eu não perco essa piada, né, mas os corintianos lá eram depravados, as pessoas não queriam passar por lá, e plantaram uma igreja numa cidade dessa que era terrível. O apóstolo Paulo entrou, plantou a igreja cresceu, frutificou, mas a igreja teve alguns problemas oriundos do caldo cultural que existia ali. Então o apóstolo Paulo, se os irmãos já leram, prestarão atenção que a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele manifesta de uma maneira muito amorosa, mas ele é duro, ele usa a autoridade espiritual. E é muito interessante como o apóstolo Paulo consegue fazer essa divisão entre autoridade e poder. Ele aprendeu com o ministério de Jesus. Jesus ele tinha autoridade, ele não acachapava ninguém com poder. Isso é uma linha muito tênue, porque às vezes o líder ele sai da autoridade espiritual e vai para o poder, e aí ele se torna um autoritário. O apóstolo Paulo em todo momento, ele era austero em alguns momentos, ele era forte na sua mensagem, mas sempre com autoridade, nunca com autoritarismo. Então a primeira carta, o apóstolo Paulo, ele toca em alguns pontos nevrálgicos, alguns pontos difíceis, e que a igreja não gostou muito. Os membros da igreja não gostaram muito, e eles começaram a rechaçar o apóstolo Paulo. E para ajudar a piorar a situação, existiam alguns fariseus, alguns falsos mestres ali na igreja, que estavam já nesse caldo, colocando outras teologias, inclusive dizendo que o cristão, para se tornar cristão, para se tornar salvo em Jesus Cristo, precisava primeiro se tornar judeu. Então tinha que voltar às ordenanças antigas, se tornando judeu e falsas doutrinas e etc., para que pudesse, de fato, caminhar com Jesus, ou para que pudesse ter salvação. E para isso, nós falamos aqui em alguma outra ocasião, eles usaram aquele recurso que Arthur Schopenhauer vai dizer agora no século XVIII ou XIX, quando você quer desqualificar um argumento. Eles usavam o discurso ad hominem. Para desqualificar o argumento do apóstolo Paulo, eles começaram a falar mal do apóstolo Paulo, atacaram o apóstolo Paulo, não atacavam o argumento porque o argumento era irretocável, mas eles atacavam o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não tinha as credenciais apostólicas, dizendo que Paulo não tinha autoridade, nem tampouco autorização pelos apóstolos de Jerusalém, dizendo que o apóstolo Paulo, inclusive, estava louco, dizia que o apóstolo Paulo queria só dinheiro, e ele estava louco, porque que história é essa? Se alguém vai ser salvo de graça. Até então, todo mundo para ser salvo precisava fazer sacrifícios, precisava subir de joelhos em algum lugar, precisava dar recursos monetários, enfim, como assim? Esse cara está louco, não tem noção nenhuma. E aí, eles começam a desqualificar o apóstolo Paulo. Isso faz jus à continuidade da primeira carta. Já na segunda carta, o apóstolo Paulo então agora entra, fazendo a defesa ao seu apostolado, e em seguida ele começa a mostrar qual era a sua caminhada cristã, e por que a igreja precisava andar pelo aio, ou seja, pela direção que ele estabeleceu à igreja, ok? Então ele vem construindo isso, ele mostra que a pregação do evangelho literalmente é loucura para aqueles que perecem, é cheiro de morte para aqueles que estão para a morte, é cheiro de vida para aqueles que estão para a vida, e quando ele entra no capítulo 4, ele vem mostrando que existe o sofrimento, inclusive os seus acusadores diziam que o apóstolo Paulo sofria tanto, porque afinal de contas ele não era um apóstolo de verdade, então quem sofre está em pecado. Se você está passando alguma dificuldade, se você está sem dinheiro no bolso, é porque você está em pecado. Parece que é uma teologia de hoje atual, né? Porque o camarada fala assim, ó, se você não está bem sucedido, está em pecado. Está com alguma doença, está em pecado. É o que os acusadores do apóstolo Paulo diziam. Então no capítulo 3 ele vai dizer nada disso. Todos os meus sofrimentos, as 5 quarentenas menos uma que eu sofri de chibatada, os 4 naufrágios, 3 naufrágios e 1, ele ficou a madrugada toda no navio, à deriva, tudo que eu sofri, só sofri porque eu sou como um vaso de barro.
O que importa não é o vaso, o que importa é o que está dentro. Isso ele vai dizer no capítulo 3, é o que está dentro, porque quando o vaso quebra, o que está dentro se amostra. Então, a espessa glória de Deus que habita em mim só pode ser manifesta quando o vaso quebra, quando esse vaso que é de barro, que é frágil, quebra. E ele começa a mostrar que tudo que ele sofreu é para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele, através da vida dele. Isso ele termina aí o capítulo 3 e entrando também no capítulo 4. Quando ele entra no capítulo 5, ele já vem mostrando que esse tabernáculo que nós temos, ou seja, essa casa, esse corpo falível aqui, ele já tinha dito isso no capítulo 15 da primeira carta, mas agora no capítulo 5 ele vai dizer, essa carne aqui, ela vai passar, ela vai embora. Só que tem um detalhe, haverá um julgamento, haverá um juízo sobre o que nós fizemos enquanto estivermos nessa carne. E isso ele vem descrevendo do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 10, em especial no versículo 10, ele vai dizer para nós o seguinte, haverá um dia em que o que nós fizemos na carne, nós seremos julgados diante de Deus, todos vocês, no caso da igreja de Corinto e agora para nós outros aqui no século 21. Então, tido isso, tendo essa introdução rápida aqui, o apóstolo Paulo chega no capítulo 5, no versículo 11. Lembre, ele acabou de dizer que haverá um julgamento, que haverá um momento onde todos vão prestar contas diante do Senhor. E agora no primeiro versículo, nós vamos ler o versículo 11, ele diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, preste atenção, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse assim, é conectando com o que ele acabara de dizer no versículo 10. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos a todos os homens, ou persuadimos os homens, e também somos cabalmente conhecidos por Deus. Preste atenção aqui que há uma conexão íntima com o que o apóstolo Paulo está falando, com Hebreus capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de Hebreus vai dizer que não existe nenhuma criatura no céu, na terra ou debaixo da terra que seja patente, ou que seja oculta. Todos estão patentes, todos estão desnudados diante do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele nos conhece cabalmente. Não existe um nanomilímetro do meu ser que não seja conhecido pelo apóstolo Paulo. E aí ele continua dizendo, esperamos também que a vossa consciência nos conheça ou nos reconheça. Deixa eu só explicar esse primeiro versículo aqui, porque lendo há 2000 anos depois, às vezes é difícil de se entender. Bom, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Primeiro, ele mostra que existem algumas motivações do ministério dele. Quando ele teve um encontro com Cristo e passou a viver a vida cristiana, a vida cristã, a vida com a caminhada com Jesus, mudou, teve algumas motivações que mudaram. E dentre elas, ele começou a perceber que quando ele olhava para um ser humano, as lentes que ele olhava para aquela pessoa já não podia ser mais a lente da carne. Nós vamos ver isso no versículo 16. Mas não podia ser mais a lente da carne. A lente agora era uma lente superior, uma lente superna, uma lente que ultrapassava as barreiras, uma lente que abria os véus, uma lente maior. E aqui está a grande questão, ele diz, olha, porque eu conheço o temor do Senhor, eu conheço o Deus a quem nós servimos, que é justo, que é verdadeiro. Aliás, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 28, o seguinte, vocês não devem temer os homens, que pode tirar a sua vida. Tema antes aquele que pode jogar ou mandar a sua alma para o inferno e para o castigo eterno. Então, se tem alguém que nós devemos temer, dizia o apóstolo Paulo, não são esses fariseus, não são esses mentirosos, não são os andrajosos, não são essas pessoas. Tem alguém que nós devemos temer, é ao Senhor. E aí ele vai dizer, o temor do Senhor, eu tenho consciência do temor do Senhor. E porque eu tenho essa consciência, eu passo persuadindo. Eu passo pregando, eu passo anunciando o evangelho, as minhas lentes são outras, agora eu olho para uma pessoa e não vejo mais alguém que pode ser um inimigo ou pode ser um objeto para mim. Eu não tenho mais relação objetais com as pessoas. Se aquela pessoa pode me dar algum lucro, alguma valia, eu me relaciono com ela, caso contrário, não. O apóstolo Paulo diz, parou. A partir de agora, por onde eu passo, todos são alvos da graça de Deus para mim, por isso eu prego o evangelho a todos, vou persuadindo. Aqui já está um primeiro aplicativo para nós, meus irmãos. Aquele que é cristão verdadeiramente, não olha para o outro mais como uma relação objetal. Não olha para o outro como uma coisa, de maneira coisificada.
Aquele que é cristão olha para o outro com o olhar da graça, com o olhar do amor. Por isso, vamos persuadindo. A palavra persuadir aqui significa não um convencimento forçoso, forçado. Não é o convencimento que o vendedor aprende aquelas técnicas para te convencer. Não, não é isso. O persuadir aqui, ele vai dizer daqui a pouco, é um encharcar da graça, do amor e de um constrangimento eterno. De modo que aquele que está diante de mim, vê em mim a graça. E aí, esse evangelho vai sendo divulgado. Esse evangelho vai sendo publicizado. E esse evangelho vai chegando adiante. Irmãos, eu escolhi esse texto porque durante esses dias na UBLA eu vi coisas que impactaram o meu coração. Eu vi pessoas de Cuba, um dos países mais perseguidos, onde os cristãos são mais perseguidos. E é um dos países na América Latina onde o evangelho mais cresce. Eles estão enviando missionários para toda parte do mundo. Estou falando de Cuba. Nós vimos na Nicarágua, onde há uma perseguição terrível, e eles estão evangelizando e levando o evangelho de maneira fortíssima. El Salvador e outros países lá da América Central, o fato é, eles veem as pessoas não com o olhar da carne, não com as lentes humanas, eles veem as pessoas com as lentes espirituais e a urgência, porque o apóstolo Paulo conhece o temor do Senhor e ele sabe que Deus é amor, Deus é graça, mas esse mesmo amor e essa mesma graça tem uma faceta da justiça e haverá um momento onde haverá o julgamento, e aqueles que tiverem uma vida com Cristo não passará pela morte eterna. Seremos duas mortes, lembra? Duas mortes. Aquele que morreu uma vez, ou seja, nasceu de novo, vai morrer uma vez só. Aquele que não nasceu de novo, morre duas vezes. Explico. Se você teve um encontro com Jesus Cristo, você nasceu da sua mãe, e você nasceu de novo. Você vai ter uma única morte. A morte quando você passar dessa vida. E aí dessa morte você vai ser upado para uma vida eterna. Agora, se você só nasceu da sua mãe e não nasceu de novo, você vai ter duas mortes. A morte quando você passar dessa vida e a morte eterna. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora preste atenção para nós. Para a nossa vida cristã. Se o meu olhar é agora um olhar espiritual, será que não é o caso de eu olhar para minha mãe, para o meu pai que ainda não tem a Cristo, para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu amigo que ainda não tem a Cristo, com olhar espiritual, dizendo, eu preciso persuadi-lo em amor, pela graça, para que ele viva eternamente. Preste atenção aqui. Não vai acontecer com seu pai, só vou usar hipoteticamente. Imagine que o seu pai não entregou-se a Jesus Cristo, talvez por empecilho seu, e ele morra nessa tarde. Amanhã, ele vai estar queimando eternamente, se não te teve encontro com Jesus, no inferno. Você vai estar no shopping, você vai estar daqui a 10 anos fazendo as suas atividades, ele continuará queimando daqui a 10 anos lá, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50, você vai passar para a glória, e ele vai continuar lá. É isso que nós queremos? Pelo contrário, meus irmãos, nós não queremos encher igreja. Aliás, igreja para nós é o menos importante. Tem a sua importância no sentido de qualificar os crentes, de crescimento, etc. Mas é o menos importante, nós queremos povoar o céu. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou persuadindo. E aí a segunda parte do versículo ele diz, e espero que vocês também sejam persuadidos, ou que vocês também conheçam ou reconheçam a nós. Tem um reconhecimento de nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui preste atenção, vocês viram o meu ministério, vocês viram o que eu fiz. O versículo 12 ele vai dizer, não nos recomendamos a vocês novamente. Não é nós não queremos que vocês olhem para nós como recomendação. Nós não queremos que vocês achem que nós somos melhores. E aí ele faz uma vírgula e diz, antes, porém, para que vocês possam se gloriar por nossa causa e tenham o que responder àqueles que se gloriam apenas em si, na aparência e na carne e não no coração.
Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: meus filhos, em nome de Jesus, percebam que o que eu faço, o meu trabalho, a minha dedicação, a minha entrega, é para que vocês cresçam na graça, é para que vocês cresçam em Jesus, é para que vocês cresçam em amor. E vocês podem se gloriar, porque vocês tiveram um pastor que trabalhou de maneira dedicada, um pastor que não estava procurando finanças, um pastor que não estava procurando dinheiro, um pastor que não estava procurando outras coisas, senão glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo, para combater esses homens que diziam que ele queria só dinheiro, ele vai dizer: olha, eu pastoreei a igreja de Corinto e não recebi um centavo. Era digno de receber, de ser sustentado pela igreja, mas não recebi um centavo. Enquanto pastoreei aí, Atos capítulo 18, versículo 3, eu fazia tendas, eu trabalhava, eu tinha o meu próprio sustento, vai dizer o apóstolo Paulo, mostrando que ele era um pastor digno de que as suas ovelhas se gloriassem dele. Então vocês podem se gloriar em mim internamente, não na minha aparência, porque esses homens, e parece que não é diferente hoje, meus irmãos, gostam de ser garbosos, bonitos, as pessoas olharem para eles e falarem: nossa, olha a igreja desse homem, olha o poder desse homem, olha a influência desse homem, olha a palavra desse homem. O apóstolo Paulo fala: isso é como se fosse esterco. Aliás, ele vai dizer isso em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7. Ele vai dizer: se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais. Sou hebreu de hebreu, fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, contra o zelo perseguidor da lei, quanto à lei irrepreensível, mas tudo isso, todo esse pedigree, eu reputei como miséria, como esterco, como nenhum valor para alcançar a glória de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então vai dizer: vocês tenham que se gloriar, mas não glorie-se naquilo que está do lado de fora, glorie-se naquilo que está do lado de dentro, no interno. Não olhe para as aparências. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel já ia ungindo logo Eliabe, e Deus fala: não, Samuel, você está olhando a beleza, a altura, mas eu olho o coração. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para as pessoas a partir de agora. Aliás, eu sei que você já faz isso, mas a partir dessa mensagem, com lentes espirituais, com a lente espiritual. Lembra que o pessoal estava dizendo que o apóstolo Paulo estava louco? Porque estava pregando o evangelho, que era salvo sem precisar de fazer nada. Agora no versículo 13 ele vai dizer assim: se enlouquecemos, é para Deus. Eu estou nem aí com o que os outros falam. A minha loucura é a loucura de Deus. Aliás, nós temos duas loucuras na Bíblia. A loucura lá de Lucas capítulo 12, quando aquele jovem, ele tem uma colheita violenta, e ele diz: olha, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou encher de novo, e aí a minha alma vai se refestelar, vou acabar com tudo isso. Aí Jesus chega para ele e diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem para apresentar? Perceba que a loucura desse homem é a loucura do mundo. A loucura aqui é a loucura que nós damos valor. Porque o camarada trabalha, o camarada colhe, o camarada faz, o camarada tem títulos honoríficos e coisas. Nós reforçamos essa loucura. Enquanto a loucura de 2 Coríntios capítulo 3 é uma loucura da cruz. A loucura da cruz é o contrário. É quando o camarada se esvazia. É quando o camarada coloca esse vaso de barro a ser quebrado para que a glória que habita nele, que é maior do que ele, seja explicitada, publicizada. Então temos duas loucuras, e o apóstolo Paulo está dizendo: se eu enlouqueço é para Deus. Eu estou nem aí. Aliás, até tinha uma música, né? Estou nem aí, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Se enlouquecemos, é para o Senhor. Se conservamos o juízo, é para vós outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se há uma conservação de juízo, é para que vocês tenham em mim o juízo adequado. Mas se vocês estão vendo loucura, essa loucura da pregação é a loucura para Deus. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Se eu sou igual ao Cerveró, o apóstolo Paulo certamente era igual ao Cerveró. Lembra o Cerveró que tinha um olho para cima, outro para baixo? Ramelento, ele tinha uma monocelha, mais ou menos, sem nenhum demérito aos baixotinhos e ao Enéas, né? Certamente careca, calvo, imberbe e baixotinho. Mas o homem era um potro selvagem. Ele era exótico, ele chegava nos lugares, era um potro.
da sabedoria, um potro para a evangelização. Ele dizia, tô nem aí o que os outros vão olhar do lado de fora, o que eu quero explicitar é o que está do lado de dentro. E para você? O lado de fora para você? Como você tem conservado o seu lado de fora? Você quer que os outros vejam o lado de fora? Ou vocês querem que os outros vejam ou sintam o cheiro da vida que habita em vocês? Lentes espirituais faz com que nós olhemos para os outros a partir de um olhar diferenciado. E o apóstolo Paulo fala, então não, é isso. É isso. Eu faço isso. Eu vivo dessa maneira. E aí ele continua, e ele coloca um dos textos que eu acho mais lindo. Ele fala, e por que isso? Por que eu faço tudo isso? Porque o amor de Cristo nos constrange. O nos aqui, certo? Ele tem duas possibilidades de leitura do nos aqui, tá? 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a possibilidade que ele está escrevendo junto com Timóteo. Então, os dois, plural aqui, ele e Timóteo. Ou então, ele, dizendo para a igreja. Ou então, ele sozinho, no sentido majestático. Quando ele fala o nós no sentido majestático, ele está dizendo sobre ele mesmo. Então, vamos pensar nos 3 vieses. E ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Se ele está dizendo a ele mesmo, por que constrange? E aí ele diz, pois julgamos isto. Um morreu por todos, logo todos morreu. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Há um constrangimento de graça tão profundo, porque Paulo, no caminho de Damasco, ele estava para matar os cristãos. Ele estava para depauperar, para defenestrar, para acabar com os cristãos. E ali, naquele momento, pela graça divina, Jesus aparece a ele e diz, Paulo, daqui para frente você vai ser um servo. E o constrangimento é porque Paulo matava, Paulo perseguia, e agora é um perseguido. E está na iminência da morte. E aí ele está dizendo, é um constrangimento de graça. É um constrangimento de amor, é algo que eu não consigo comensurar, é algo acima do meu entendimento, é constrangimento puro. Constrangimento puro. E aí ele continua dizendo, ele morreu por todos, logo, todos morreram. E aí, agora no versículo 15 ele diz, ele morreu por todos, para que os que por ele vivem, vivam nele e não em si mesmos. Porque ele morreu e ressuscitou. Eu não vou entrar aqui na questão da morte de todos, se é uma morte suficiente para toda a humanidade, não dá tempo aqui dessa teologia, tá? Mas só para que os irmãos entendam aqui o que o apóstolo Paulo está falando, porque esse versículo é maravilhoso, ele está dizendo que em Cristo nós fomos atraídos. Aqueles que pela graça receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A prerrogativa, o poder aqui não é que eu tenha algum poder não, a prerrogativa outorgada por um outro, é o outro que issa, é o outro que busca. Então, a ideia aqui é que na cruz de Cristo nós fomos aliançados. João capítulo 5, versículo 24 vai dizer que aquele que conheceu ao Senhor, aquele que teve um encontro da graça, agora tem a vida eterna, a vida com o Pai. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, logo todos pecaram, mas por um entrou a salvação, a graça, logo todos aqueles que têm um encontro com Ele, agora são salvos por essa graça. Uma graça inaudita, uma graça que a gente não tem palavras, é inenarrável. É essa graça. Por isso, é essa graça que nós precisamos a partir de outras lentes. Não a lente humana, não a lente terrenal, não a lente do homem, continuar olhando. Agora chega no versículo 16, para finalizar com o 17, onde o apóstolo Paulo diz, assim, daqui para frente, a ninguém mais julgamos pela carne. Se antes julgávamos a Cristo pela carne, agora não mais julgamos assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo 17 a gente usa muito para essa questão moral, né? Pessoa que se converteu, etc. Daqui para frente, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem traía não trai mais, etc. Tal. Ok, é isso mesmo. Tem o aspecto moral.
ético. Mas, a priori, esse aspecto moral e ético, ele vem como rabotalho, como segunda opção. Não só menos importante, mas segunda opção. Por quê? Ser nova criatura, no original, é nova criação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, a partir daqui, eu não olho mais a Tatiana com os olhos humanos. Eu não olho mais aquele transeunte com os olhos humanos. Eu não olho mais aquele dependente químico, drogadito com os olhos humanos. A partir daqui, há um movimento na minha vida, cujo qual fez de mim uma nova criação. E porque é uma nova criação, eu habito num novo reino. E vivo aqui agora, expectando ali além, esperando uma pátria eternal, como vai dizer Paulo em Filipenses. Um novo céu, uma nova terra. Aliás, a nossa esperança a partir dessa pátria que nós vivemos aqui, expectando aquela lá, é uma esperança muito maior do que a do Jardim do Éden. Lembra lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher pecaram, Deus expulsou eles do jardim, e tem um anjo lá na porta do jardim para que eles não entrassem e comessem o fruto da vida, porque eles comeram o outro fruto. Agora, nessa nova cidade, ela é muito melhor porque não haverá pecado, não haverá possibilidade, mesmo que hipoteticamente, se quiséssemos pecar, não haverá possibilidade. Porque nessa nova cidade, cuja qual nós estamos agora, a partir daqui, sendo nova criaturas, para que lá habitemos, haverá uma cidade onde nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Vocês conseguem entender isso? Quando nós citamos aqui, copiosamente, eu cito porque esse texto é um dos textos que mais me chama a atenção, Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39, eu fico pensando que às vezes a gente acha que está numa redoma, que é só para nós. Meu irmão, esse elemento que você recebeu de graça, nós não vamos continuar lendo aqui, mas o versículo 18, 19, 20 e 21 vai dizer que agora que você é nova criação, você se torna embaixador da reconciliação. A Bíblia vai dizer aí na continuidade dos versículos que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o homem. E aí ele constituiu eu e você como embaixadores. Presta atenção. Se eu e você não estamos claudicando naquilo que deveria ser o elemento principal da nossa vida como cristãos. O elemento principal da minha e da sua vida como cristão é continuar divulgando aquilo que Cristo fez comigo. Gente, o apóstolo Paulo, quando ele diz que é constrangido ali, eu fico constrangido quando eu olho para a minha vida também. E eu tenho certeza que você também aqui. Pastor Antônio Alberto contando o testemunho dele, que é público. O bicho era, você vê ele bonitão aqui, falando grosso, falando bonito, mas era um cachaceiro toda a vida. A minha vida, meu irmão, se não fosse o ato da graça, só o Marcelão, o Marcelão qual que é o homem ao máximo, né? O Marcelão é aquela coisa, né? O Nilton também. Agora eu peguei os dois para Cristo, né? Mas, irmãos, o que Cristo fez por mim, me constrange em amor todos os dias. Será que não é a hora de nós como igreja, começarmos pelo menos a orar por uma pessoa, que está do nosso lado, seja do nosso lado da cama, do nosso lado do quarto, do nosso lado do muro, do nosso lado do quarteirão, do nosso lado do andar, ou em cima ou embaixo, e olhar para essa pessoa, porque é uma pessoa chata, uma pessoa insuportável. Comece a olhar pelas lentes espirituais. Será que ela não é o que é porque espiritualmente está faltando algo na vida dela? E será que se você continuar se digladiando com ela, não vai afastar ela ainda mais de Deus, ao invés de aproximá-la? Você vai expelir ou compelir? Nós somos chamados para compelir, não expelir. Expelir a graça e compelir os outros. Então, meu irmão, rapidamente a reflexão de hoje. Eu queria que essa palavra que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 16, daqui para frente, não julgamos a ninguém mais pelas lentes da carne. Pelo contrário, o nosso olhar agora é espiritual, porque nós somos novas criaturas. E eu queria estimular você. Nós estamos entrando para o meio do ano, daqui a pouco vamos chegar no meio do ano.
Quem sabe até o final do ano, você com essas novas lentes não pode ver alguém e investir na vida dessa pessoa, orar por essa pessoa, evangelizar essa pessoa, falar do amor de Deus a essa pessoa e trazer ela para Cristo. Despovoar o inferno e povoar o céu. Povoar o céu. O que Cristo fez por nós nos constrange. É um amor que a gente não pode mensurar. Eu finalizo com essa ilustração rapidamente e depois com o último versículo bíblico. Mas conta a história que lá na Califórnia, em tempos idos, na época que começaram a fazer muita extração de ouro, um homem conseguiu um veio de ouro lá, e ele começou a extrair muito ouro, ele ficou multimilionário. E aí, certo dia, ele chegou no centro da cidade, e no centro da cidade existia o comércio de escravos e tinha uma escrava que seria vendida. E alguns homens conversando e fazendo os planos, porque iam comprar aquela escrava e iriam espoliar aquela escrava, iriam fazer coisas horríveis com aquela escrava. Então aquele homem entrou no leilão, e quando aqueles homens davam um lance, ele dava um lance maior. Os homens davam outro lance, ele dava um lance maior. Ao final ele deu todo o seu dinheiro para comprar aquela escrava. E ele comprou. E levando ao cartório para poder, porque ele queria comprar para poder libertá-la. E quando ele pegou a escrava, ela deu logo uma cuspidela no rosto dele. Ele não fez conta, continuou levando ela até o cartório. No cartório, ele fez o documento e ela deu outra cuspidela no rosto dele. Por fim, ele deu o documento, e quando ele deu o documento, ela leu o documento dizia: você tem a alforria, daqui para frente você é livre, e ele disse: você pode fazer o que quiser da sua vida, você está livre e liberta. Naquele mesmo momento, ela caiu de joelhos aos pés daquele senhor e disse: me perdoe, agora eu sou livre e liberta, mas pela minha liberdade, eu quero segui-lo e servi-lo para o resto da minha vida. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. Foi o que Deus fez por nós. Entregou o seu ouro mais precioso, o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Agora, constrangidos e compelidos pela graça, nós devemos cair aos seus pés e dizer: Pai, doravante, eu quero te servir. E eu quero te seguir eternamente. Mas não só isso, eu quero ser um embaixador da sua graça. Finalizo, 17, 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas velhas ficaram para trás. O meu jeito de olhar o mundo, o meu jeito de me relacionar com a minha esposa, o meu jeito de me relacionar com os meus pais, o meu jeito de me relacionar com os meus patrões, com os meus funcionários, agora mudou. Agora a lente é espiritual, a lente é da graça. O meu jeito de negociar mudou. Tem que mudar, meu irmão. Porque a graça entrou na sua vida. Mudanças têm que acontecer. E o jeito de olhar para as pessoas mudou. Tem que mudar. Não pode ser o mesmo. Em nome de Jesus. Quero orar com você, caminhando para o final dessa reflexão, breve reflexão. Eu gostaria que, mesmo assentado do jeito que você está, você pudesse refletir nisso. Reflita nisso. As lentes que você passa a olhar as pessoas daqui para frente, precisam ser lentes espirituais, assim como o apóstolo Paulo. Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Ela é santa porque nos ensina, ela é santa porque nos constrange, ela é santa porque nos confronta, ela é santa porque se faz um espelho e nos mostra aqueles detalhes mais íntimos da nossa alma. Nos abençoe a todos e nos ajuda a olhar para o próximo, olhar para o outro, com a lente da graça, a lente espiritual, um óculos que tira apenas o movimento externo, tira a carne e coloca o espírito na baila. Nos abençoe. Pai, que essa igreja continue sendo pujante, sendo operante para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos abençoa a
todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.